características essenciais que são comuns a todos os seres humanos. Então, essa é a visão de pessoa que a gente vai ver hoje um pouquinho. Na aula que vem, na segunda aula, que vai ser na quinta-feira, a gente vai ver mais a visão de comunidade. Então, como a partir dessa visão de pessoa, Edith Stein vai delinear, né, diferentes tipos de agrupamentos humanos, também pautada numa pesquisa fenomenológica, e dentre esses diferentes agrupamentos, né, ela vai definir pela qualidade das relações que agrupamentos são esses. Então, ela define a massa, a sociedade e a comunidade, é o que a gente vai ver um pouquinho a semana que vem. Então, as diferentes características desses agrupamentos e a relação pessoa e comunidade. E na terceira aula, que a ideia é a gente trazer algo mais prático, né, um estudo de caso, ou como é que esses princípios que a gente está trabalhando, eles podem ser colocados em prática. Então, tem duas convidadas que vêm falar para vocês, duas convidadas muito especiais, que é a Lola e a Magali. Nem sei se elas estão aqui hoje, mas... Vamos ver se não sei se elas estão aí. Que bom, elas estão por aí, então. A Lola e a Magali, elas vão contar para vocês uma experiência que elas tiveram num projeto da Oficina Municipal, em parceria com a Fundação Itaú Social, que foi o Programa Melhoria da Educação no município. Elas trabalharam como equipes regionais em duplas, né, com a ideia de fortalecer, né, a educação nos municípios, de criar um projeto pedagógico e de aproximar esses municípios, né, que muitas vezes tendem a trabalhar de uma forma isolada, de uma forma competitiva, fechada entre eles. E então, o grande desafio desse projeto foi colocá-los juntos para conversarem e para entenderem que o outro, né, que a comunidade, eles podiam se fortalecer juntos e não se sentirem ameaçados com a presença do outro. Então, elas vão contar um pouquinho como é que foi esse processo, e nas regiões do Vale do Paranapanema e na região do Vale do Ribeira, que são dois consórcios que a Oficina Municipal trabalha já há muitos anos. E depois a Lola vai contar um pouquinho também um caso, né, um projeto atualmente que ela está desenvolvendo com as escolas do Vale do Ribeira, preparando um protocolo de volta às aulas em função da pandemia. Então, é um projeto que está dentro do nosso contexto e que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho como é que esses princípios podem iluminar ações como essa, né, de fortalecimento regional, de criar comunidades, onde às vezes a gente acha que a comunidade existe por si só, mas quando a gente chega um pouquinho mais perto, a gente se surpreende de que as relações são muito mais de fechamento do que de colaboração ou de solidariedade. Então, esse é um pouquinho o panorama, né, dessas 3 aulas, e eu vou, então, introduzir a aula agora. Vocês podem me interromper a hora que quiserem para fazer perguntas, às vezes é uma coisa que está ali do momento, não tem problema, acho que a gente pode ir dialogando, fiquem à vontade. Só não consigo ficar muito atenta no chat, mas acho que o Zé Mário me ajuda, né? Ou se quiserem também abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Sim. Então, eu dividi a aula de hoje em 3 pontos, né? Vou fazer uma introduçãozinha falando de Edith Stein, uma pequena e depois falando da estrutura, entrando mais na estrutura mesmo. Então, a pergunta que a gente pode se fazer, né, é por que nesse curso falar em pessoa e comunidade? Como o Zé Mário já disse, toda ação social e política, ela lida com pessoas e com relações comunitárias, né? E, em geral, a gente dedica pouco tempo para refletir sobre isso. A gente não para pensar o que de fato é a pessoa, quando a gente fala em pessoa, o que define a pessoa e o que define uma comunidade. Acho que principalmente a palavra comunidade, ela
ela é uma palavra polissêmica e muito desgastada, né? Hoje a gente usa comunidade no senso comum para muitas situações, situações diversas, e não necessariamente a partir dessa visão essencial, essas estruturas se configuram de fato como uma comunidade. Então, parar um pouquinho para pensar que definição é essa, que fundamentos são esses. E isso justamente era o papel da fenomenologia, né? A fenomenologia veio para ajudar a gente a retomar esses fundamentos. Essa era uma das críticas que ela fazia à psicologia do seu tempo, que a psicologia discutia questões, né? Já saía falando da psique, sem antes definir o que era a psique. Então, se discutia, mas cada um tinha uma ideia na sua cabeça do que era a psique, né? Então, ela vai justamente fazer uma obra dedicada a isso, para trazer os fundamentos, os conceitos fundamentais, para que a gente possa ter mais clareza nas discussões. E por que também, acho que esse é um ponto fundamental, esse terceiro ponto, porque a gente tende a ver pessoa e comunidade de um modo separado, de um modo conflitante, antagônico, como se a comunidade me atrapalhasse para o meu desenvolvimento enquanto pessoa singular, né? E, então, como se houvesse um conflito. E Edith Stein vai mostrar que não, que na verdade elas são ontologicamente constitutivas, ou seja, a pessoa, não existe pessoa sem abertura ao outro, a pessoa não se desenvolve sem uma comunidade, e uma comunidade não se desenvolve se ela não der espaço para a singularidade de cada um, para a pessoa inteira. Então, elas não são antagônicas, pelo contrário, né? Elas são constitutivas, ontologicamente constitutivas. Tudo bem, gente? Vou tocando. Então, para que falar aí em pessoa em comunidade? Para a gente entender melhor essa estrutura, a constituição, né? Para compreender melhor as nossas relações pessoais. Então, quando a gente ilumina essas definições, e isso é muito característico da fenomenologia, como ela é descritiva, é muito interessante. Eu, como psicóloga, percebo isso, que às vezes só o fato da gente compreender esses conteúdos, eles já iluminam as nossas experiências e já provocam transformações profundas, assim, da gente poder se conhecer, reconhecer as nossas experiências a partir dessa teoria, né? Então, aquilo que Edith Stein descreve, aquilo que a fenomenologia descreve, a gente reconhece como vivências nossas. E isso faz a gente se compreender melhor, se conhecer melhor para poder agir com mais liberdade, com mais autonomia, e também melhorar as nossas relações, né? Tanto nos âmbitos menores, né? Do grupo de amigos, da família, como na sociedade de um modo mais amplo, no nosso âmbito profissional, político, enfim, em larga escala, né? E porque a gente está em uma escola, né, de cidadania e política, e então, pensando nessa palavra escola, né, o que uma escola faz? Ela forma pessoas. E Edith Stein dizia, né, então, essa pergunta, é possível ensinar e aprender sem conhecer a pessoa? Se a pessoa é o nosso objeto, no sentido da nossa atenção a esse objeto, né? Então, como é que eu posso formar alguém, me dedicar a esse objeto sem conhecê-lo? E essa era justamente o que a proposta de Edith Stein, e foi quando eu li essa frase dela, que eu me apaixonei por ela, foi como se ela respondesse uma busca pessoal minha, enquanto aí não pedagoga, mas enquanto psicóloga, e ela vai dizer: a pedagogia constrói castelos no ar se não encontra uma resposta à pergunta: o que é o ser humano? Ou seja, não adianta a gente ficar trabalhando, né, com técnicas, enfim, com 1000 projetos e elaborações, se a gente não parte desse fundamento sólido que é responder essa pergunta: o que é o ser humano? Quem é esse que eu quero formar? Como ele se desenvolve? Quais são suas bases, né? De que ele é constituído?
Então, para mim, essa pergunta faz muito sentido e foi o que fez na psicologia, porque quando eu me formei, comecei a trabalhar em consultório, eu sentia falta de ter uma visão mais abrangente da pessoa. Né? Eu aprendi muitas coisas na faculdade, a gente aprende muitas técnicas, em supervisões discute muitos casos, mas para mim era como se as coisas não tivessem, não formassem uma gestalt, não tivessem integradas num conjunto. E eu sentia falta de ter essa visão mais clara. E foi aí que eu fui estudar Edith Stein, né? E quando eu encontrei essa questão dela, né, no livro, que é justamente o livro A Estrutura da Pessoa Humana, onde ela vai responder a isso, que eu quis estudar ela. Então, eu diria que não só a pedagogia, mas todo o nosso agir, toda a nossa ação, uma ação política, ação social, ação em casa, ela está pautada por uma visão de mundo e de pessoa, ainda que a gente não seja consciente disso. E acho que esse é um dos objetivos desse curso, é justamente trazer à luz que visão de mundo e que visão de pessoa está iluminando, né, os princípios da oficina municipal, né, iluminam a sua prática, iluminam os seus cursos, para que a gente tenha clareza de onde a gente está pisando, a gente pise com mais consciência e liberdade, né, haja com mais consciência e liberdade. E Edith Stein vai dizer também, o nosso agir, ele pode não ser coerente com essa nossa visão. A gente pode ou não ser consciente dessa visão, isso é a primeira coisa, e em sendo consciente, muitas vezes, a nossa ação, ela não é coerente com essa visão, né? Esse acho que é o nosso desafio, que o limite humano, na hora da prática, nem sempre a gente consegue colocar em plenitude tudo aquilo que a gente idealiza enquanto visão de mundo, visão de pessoa. Mas é importante a gente fazer esse exame de consciência no sentido de como é que eu articulo melhor essas duas visões, né? E o primeiro passo é a gente ter clareza de que visão é essa. Então, para dar um exemplo, a gente pode pensar uma mãe que pode ter num discurso uma visão de que o ser humano ele é um ser autônomo, né? Ele deve crescer em autonomia, mas na sua prática, enquanto mãe educadora, não dá espaço para que os filhos façam escolhas, por exemplo. Né? Então, na sua prática, ela traz tudo pronto para o filho, ela traz o prato pronto, ela escolhe a roupa dele, ela determina os horários, né? Então, a sua prática, o que ela está dizendo? Será que ela está dizendo que ele é um ser livre, responsável, capaz de fazer escolhas e crescer em autonomia? O que vocês acham? Não, né? Provavelmente provavelmente ela está educando para que aquele ser humano se torne um ser dependente, se enfraqueça na sua capacidade de escolher e na sua capacidade de agir por si só. Né? Então, a gente pode ver aí uma prática que está em discordância com a sua própria visão, com o seu próprio discurso. Então, essas são as perguntas fundamentais, né? O que é pessoa, o que é uma comunidade, como responder essas perguntas. A gente viu que vamos passar por várias disciplinas, mas sobre um único objeto. Então, são várias perspectivas, na verdade, uma visão integrada e que cada professor aqui vai iluminar de um ponto de vista, né? Mas o objeto é um único e todo na sua complexidade. Bom, eu falei já um pouquinho do método que a gente vai do método fenomenológico, né? A Maria Cecília já fez uma bela introdução e eu vou dar aqui algumas pinceladas, mas assim quase que um resumão para quem ainda não teve, né? Ainda não acompanhou. É mais para a gente aquecer.
né? Então, o que a gente entende por método, né? A palavra método vem do grego, que significa um caminho. Então, na filosofia seria o caminho para o conhecimento da verdade sobre as coisas, né? E quando a gente fala coisas, como eu disse, o sarre no sentido do objeto de estudo, e não só coisas materiais, mas o ser humano, no caso, foi um objeto de estudo, né? Então, a gente chama aqui de coisas tudo aquilo que é o nosso objeto. O método próprio para o conhecimento da pessoa e da comunidade foi o da fenomenologia, né? Foi sistematizado, como bem explicou a Maria Cecília, ele não foi criado por Russell, mas ele foi sistematizado a partir de um pensamento que já vinha amadurecendo anteriormente, mas ele foi sistematizado como fenomenologia no início do século XX. E teve como outros discípulos mais conhecidos, Heidegger, Edith Stein e outros, né? O fenomenólogo, a base, né, é suspender, né? Esse conceito de suspensão ou epoquê. O que é isso? Eu me aproximar daquilo que eu quero conhecer de mãos vazias. Eu suspendo tudo que eu já sei sobre aquele objeto, eu suspendo as teorias sobre aquele objeto para que eu possa descrevê-lo da forma mais, eu diria, talvez ingênua possível, como se eu estivesse vendo pela primeira vez, quase como uma criança que ainda não tem os conceitos formados na sua cabeça e que descreve, né, aquilo. Se eu fosse uma criança que não sabe o que é um pôr do sol, mas que olha um céu laranja, ela vai fazer essa descrição, né, de que o céu está laranja sem ainda dar definições prontas. Então, esse é o exercício da fenomenologia, suspender as definições, os conhecimentos prévios, para que o próprio objeto se mostre na sua essência. E aí, a nossa pergunta, então, a gente vai buscar, não vamos fazer esse caminho, ainda bem que os filósofos já fizeram para nós, né? Qual é, então, a essência da comunidade, qual é a essência da pessoa humana? Russell, a fenomenologia surge, então, como uma busca de um método que fosse próprio e adaptado ao humano, ao ser humano, né? Como estudar aquilo que é próprio do humano. Por quê? Russell vai falar da crise das ciências que estava se distanciando do mundo da vida, né? Da questão dos valores, da cultura, da ética, e é o que Edith Stein vai chamar da psicologia sem alma, né? No caso dessa disciplina, mas era essa ideia de que a ciência hegemônica era a ciência pautada sobre a visão positivista, a visão dos métodos experimentais. Então, ele vai dizer que havia uma supervalorização desse mundo objetivo que deixou de fora as questões humanas fundamentais. Ele foi muito provocado por isso. O Russell perdeu o filho na Primeira Guerra, e aí é uma das questões, né, que ele se coloca: a técnica para quê? Né? Qual é a finalidade? Né? Então, o que está norteando, né? Quais são os valores que estão norteando esses conhecimentos? E ele se faz essa pergunta: como falar, por exemplo, do cheiro de uma macieira em flor? Se eu pegar o método experimental, como eu vou conhecer uma macieira? Eu vou provavelmente pegar a maçã, pegar suas folhas, pegar suas flores, levar para um laboratório, dissecar, dizer quais são os nutrientes, quais são as substâncias que ela é feita, o seu nome científico, quer dizer, esse seria o método experimental. Mas nesse objeto tem algo que é próprio do humano, da nossa relação com essa macieira. O que acontece conosco, né, quando eu sinto um cheiro de uma macieira em flor, ou quando eu sou impactada pelo encontro de uma árvore florida? Essa é uma experiência humana que não cabe no laboratório, né? São experiências mais complexas e próprias do humano, e são essas experiências que a fenomenologia quer abarcar. Vou um pouquinho mais rápido. Então, a fenomenologia, né, do grego phainomai, que é o fenômeno, aquilo que aparece, que se mostra,
que se manifesta, e o logos, que seria o discurso. Então, a gente pode entender a fenomenologia como uma descrição racional dos fenômenos ou daquilo que se manifesta à nossa consciência. O que eu posso conhecer é o fenômeno como ele aparece à minha consciência, o ser humano na sua relação com o mundo. Então, o ponto de partida é sempre a experiência humana, né? É pela experiência que eu posso chegar, pela fenomenologia, a um conhecimento indubitável. Mas não é, ao mesmo tempo, uma interpretação minha, e sim uma descrição daquilo que a coisa é na sua essência. O próprio objeto se revela, não é uma interpretação que eu faço, né? Existem características essenciais dos objetos que a gente consegue captar, não somos nós que inventamos. Para pensar no âmbito da psicologia, por exemplo, quando a gente fala o que é a serenidade, talvez a gente não consiga descrever, mas a gente consegue reconhecer a diferença, por exemplo, entre uma pessoa que está serena e uma pessoa que está apática. Podem ser, às vezes, parecidos os comportamentos, mas a gente reconhece que há uma essência diferente nesses dois sentimentos, por exemplo. Então, isso é a nossa capacidade, né, de intuir essas coisas. Bom, eu vou retomar um pouquinho também a vida de Edith Stein em alguns pontos. O que eu queria ressaltar aqui é principalmente assim como a vida e a obra de Edith Stein elas são muito integradas e como isso é coerente com o próprio método fenomenológico, né? Edith Stein, aquilo que ela vivia, ela traduzia, né, em uma questão de pesquisa e ela ia investigar, né, a partir da filosofia. Então, a filosofia para ela era um instrumento, né, de autoconhecimento, de conhecimento do mundo e de busca de sentido e da verdade. Foi o principal caminho que ela trilhou. Ela era uma pessoa muito sensível, inquieta e inteligente, né? Percorreu, e aí acho que isso é uma marca da obra dela, o caminho da interioridade. Justamente esse questionamento profundo, essa exigência profunda de uma busca de verdade, de uma busca de clareza e de compreensão da pessoa a partir de vivências profundas que ela tinha pela sua sensibilidade desde criança, fez com que ela tivesse essa abertura para a psicologia, para uma busca, né, de um método que fosse mais abrangente do que o próprio método experimental. Então, a gente fala que ela tem uma unidade, né, entre a experiência de vida e a sua reflexão. E por essa própria capacidade, essa própria sensibilidade, faz com que o pensamento dela seja um pensamento original, marcado, né, pela sua singularidade. Então, tem autores que a gente fala são autores que sistematizam outros autores, né, ou que traduzem bem outros autores. E tem autores que são mais originais, vamos dizer assim, no sentido de criarem um pensamento próprio. E Edith Stein foi uma delas, né? A gente fala que ela mesma usa esse termo, que o pensamento dela decorre de alguém que viveu a partir da própria alma. E se viver a partir da própria alma é um termo que ela utiliza, e a gente vai ver mais para frente, né? A questão da singularidade, como é que ela nos convida, pelo próprio caminho que ela fez pessoalmente, a assumir uma vida a partir da própria alma, a partir desse caminho da interioridade. Então ela dizia: meus trabalhos não são mais do que decantações daquilo que me absorvia na vida. Ou seja, aquilo que absorvia, ela transformava, né, em objeto de investigação. Ela nasceu dentro, né, de uma família judia, no dia do Yom Kippur, né, que marca o percurso dela desde pequena. Ela já dizia na autobiografia que era a festa judaica que ela mais gostava, e ela nasce nesse dia, né, que é o dia da expiação para o povo judeu, e ela morre em Auschwitz
se oferecendo por esse povo, né? Então, ela se torna uma oferta em sacrifício pelo seu povo. Então, o início e o fim da vida dela são marcadas por esse espírito do Yom Kippur. Ela perde o pai muito pequena, aos 2 anos. A mãe dizia que ela era a última herança do pai. Ela ficava muito tempo sozinha com a irmã mais próxima dela, que era a Erna, né? Porque a mãe assumiu os negócios do pai. E ela tinha essa característica, os irmãos, ela era caçula, e os irmãos diziam que ela era fechada como um livro de 7 selos. Então, isso fala um pouco, né, desse temperamento dela, desse mundo interior rico que ela foi aprendendo a expressar e a compreender muito a partir dos seus estudos. Eu vou passar um pouquinho para frente, que é longo, mas ela diz aqui, ó, que os parentes, ela se descreve pequena, né? E ela fala que os parentes só podiam perceber as reações externas dela. Ela diz, mas no mais profundo havia um mundo oculto. Tudo aquilo que eu via e ouvia durante o dia era assimilado e meditado nesse mundo oculto. O fato de ver um homem bêbado podia me perseguir e atormentar durante dias e noites. Sobre essas coisas que tanto sofrimento me causavam, jamais eu disse palavra alguma a ninguém, e não via nenhum sentido em comentá-las. Raramente meus parentes perceberam algo do que eu vivia interiormente. Sem causa aparente alguma, eu ficava febril e no delírio falava o que sentia. Aqui para mostrar um pouco essa sensibilidade, essa profundidade dela, né? Isso é uma marca desde pequena, e essa questão da dignidade da pessoa, o fato dela se sentir profundamente afetada, né? Ela diz depois no movimento, depois quando ela é jovem, né, que ela não entendia como os jovens numa situação tão degradante podiam rir disso, né, por estarem bêbados ou alterados. Ela diz que ela nunca quis botar uma gota de álcool na boca, não porque ela tivesse feito algum voto, mas porque ela sentia que isso fazia ela perder a própria dignidade. Então, essa questão da dignidade para ela vai ser muito importante desde pequena. Vou avançar um pouquinho, porque tem show. Aos 15 anos, ela decide abandonar a escola, né? Vai passar 10 meses na casa da irmã. E é interessante aqui, porque ela vai trabalhar muito na questão pedagógica, e ela mesma percebeu, muitas vezes, o quanto a escola não respondia aos seus anseios mais profundos. Ela vai dizer aqui, ó, creio que o mais determinante da minha decisão foi a voz de um instinto seguro. Eu já havia passado tempo demais sentada nos bancos escolares e precisava agora de algo diferente. Começava a preocupar-me com todo tipo de indagações concernentes principalmente a minha concepção de mundo, tema pouco abordado na escola. Mas a principal razão estava no desenvolvimento do meu corpo, que se transformava. Aqui a gente pode pensar um pouco nas escolas de hoje também, né? Será que elas fazem sentido para os jovens? Acho que são questões que ela trazia daquela época que a gente pode fazer muito paralelo com o nosso contexto atual. Bom, a psicologia foi a primeira disciplina que ela se interessou, né? Justamente por essa sensibilidade. Aqui acho que tem um ponto importante também, que era o interesse dela pela história, e que vai marcar também todo o engajamento dela na vida social e política. Ela diz, o meu amor pela história não era um modo puramente romântico de mergulhar no passado, uma participação apaixonada nos acontecimentos políticos do presente, constituintes da história que se escreve agora, estava fortemente associada a esse meu amor. Esses dois aspectos provinham certamente da minha consciência extrema, da responsabilidade social e do sentimento de solidariedade que nos une, não apenas no conjunto da humanidade, mas também as comunidades mais restritas. Em razão desse forte sentimento de responsabilidade social, eu me engajei também resolutamente em favor do direito do voto das mulheres. Essa marca dela, então, né, e que vai permear todo o seu pensamento, a sua visão de comunidade, de sociedade. E depois ela tem uma terceira obra, que é um estudo sobre o Estado, onde ela vai aprofundar essa questão mais ligada ao direito e à política.
a seu interesse pela educação. Eu vou avançar um pouquinho, deixa eu ver como é que tá o nosso tempo. Aos 20 anos, ela passa por um período de depressão, e é interessante porque ela é provocada, né, no contato por uma obra que era um best-seller à época, que era o Helmut Haringa, é a história de um herói que o irmão dele se suicida e o herói cai em profunda depressão. E ele sai dessa depressão a partir de um hino composto por Lutero, baseado no Salmo 46. E Edith Stein ela vai ver, né, nessa obra um retrato da juventude do seu tempo, e isso a deixa em depressão. E ela vai sair dessa depressão no contato também com uma cantata de Bach, que ela amava Bach. E eu estou contando esse episódio porque a gente vai falar um pouquinho da questão da arte, dos valores que é próprio do espírito humano e como isso, né, pode transformar também o nosso estado de ânimo. Para falar um pouco dessa unidade da pessoa, a gente pode pensar, a depressão ela tem um componente hormonal, químico, biológico, mas o que a tirou da depressão foi uma música de Bach, né? Então, Edith Stein tem essa grandiosidade de poder compreender a pessoa na sua totalidade e dizer, não há uma única causa, não há um único efeito, né? O que é um valor para uma pessoa e como esse valor pode afetar a pessoa inteira profundamente, inclusive restituindo as suas forças físicas, né? Então, eu não só revigoro o meu físico, aquilo que ela chama de força vital, né? Que seria a base da nossa vida psíquica e física, né? Então, a minha força vital pode ser revigorada por valores, né? Pelo contato com algo que me entusiasma e que me mobiliza profundamente. Porque quantos de nós já não sentiu isso? Às vezes a gente chega em casa exausta e daí, sei lá, vai ver um filme que a gente gosta e sai revigorado, né? Então, para mostrar um pouquinho essa complexidade, essa unidade da pessoa. Ela diz assim, ó, a estrofe, ela está falando da música do Bach, a estrofe retombou com notas de uma alegria verdadeiramente combativa. A letra dizia, o mundo está cheio de diabos, né, e até querer nos devorar. Nós jamais temeremos, haja o que houver, nós venceremos. Foi então que o mal do século que eu sentia desapareceu de um só golpe. De certo, é possível que o mundo seja mau, mas me dei conta de que se eu mesma e o pequeno grupo de amigos em que eu podia confiar empregássemos todas as nossas forças, então terminaríamos com todos os diabos. Então aqui ela mostra um pouco essa força do contato com a arte e das relações humanas também, né? Ela percebeu que ela tinha um grupo de amigos ali com quem ela podia contar e a força da comunidade. Bom, eu vou passar para frente, porque a vida dela vai longe. Vocês têm aí, vocês vão receber, depois se vocês quiserem aprofundar, eu sugiro, né, a leitura da história de uma família judia, que as obras delas estão sendo traduzidas para o português, e essa foi a primeira, né, que já saiu, agora já tem uma segunda, mas essa autobiografia ela é muito interessante. Todos esses detalhes, a maioria estão nessa autobiografia. Então, aqui acho que a capacidade, né, da Edith Stein de articular tantas disciplinas, pela sua capacidade intelectual, pelo seu interesse, pela sua profundidade, né, ela perpassou muitas disciplinas para compreender quem é a pessoa, né? Então, a questão é a gente não tomar uma única disciplina como se ela fosse a hegemônica e respondesse a todas as questões, mas não perder de vista que o nosso fenômeno aqui para entender é a pessoa, né? E a gente vai tendo que ampliar a perspectiva para dar conta, se é que a gente não dá conta desse fenômeno, mas a gente se aproxima o máximo possível, né?
Então, ela vai passar pela psicologia, pela filosofia, pedagogia, teologia, a mística, a sociologia, enfim. Ela vai beber de várias fontes. Vamos, então, entrar um pouquinho na antropologia. Até aí, tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos tocando? Obrigada, Maria Cecília. Maria Cecília colocou aqui para quem quiser ver, ó, os escritos autobiográficos foram publicados pela Paulus, que está fazendo uma oferta de 30% de desconto em seus livros. Ótimo. Aqui tem uma pergunta do André, né? Deixa eu ver. A senhora acredita que atualmente os legisladores têm muito mais a visão de cidadino pertencente a uma cidade do que de cidadão autônomo, não dando espaço para que haja participação de fato destes no planejamento de políticas públicas para estes? Espera. A participação ela vem dos dois lados, né? Tem que ser oferecida e tem que ser cavada por nós também. Eu acho que esse é um dos objetivos aqui da oficina municipal e desse curso, é também gerar em nós a consciência, né? De que do nosso papel nos iluminar enquanto cidadãos, né? E seres políticos que também podemos buscar essa participação. Então, acho que é uma via de mão dupla, fala muito também da nossa passividade, muitas vezes, né? Então, acho que tem a questão dos legisladores, mas tem a questão também de nós, né, cidadãos, que podemos reivindicar essa participação. É um diálogo, né? Nunca é de um lado só. Diga, Carmen Silvia. Você está com o microfone fechado. Abri. Ah, sim. Você acabou de falar algo que eu achei muito interessante, né? Você abordou que ela entrou em depressão e o que a retirou da depressão foi escutar Bach, que era um compositor que ela muito apreciava. E aí você traz, pelo menos foi o que eu entendi, né, que de certa forma, né, assim, isso põe em questão os sistemas classificatórios das doenças mentais. Quando você fala, né, da amplitude de fontes que seria interessante que a gente pudesse percorrer para adentrar a interioridade do ser humano, não é? Sim. Sim, você pegou um ponto bem nevrálgico. Mas, assim, eu entendo que a gente precisa dessa classificação para ter uma linguagem comum. Mas o que a fenomenologia fala? A gente não pode parar nessa classificação. Eu posso Sim. até, enquanto psicóloga, estar diante de um paciente e entender, né, que dentro daquela classificação, aquele quadro, aqueles sintomas me dizem de uma depressão. Tudo bem, mas o meu trabalho vai ser entender como aquela pessoa singular vivencia aquela depressão. Sim. Com que intensidade, se é uma depressão, enfim, qual é a tonalidade, né? Se isso a faz ficar agressiva, se isso a faz ficar prostrada, como ela vivencia a sua própria depressão, né? Então, a experiência única aqui é dela. E aí, então, eu acho que a gente pode se beneficiar da classificação, porque muitas vezes a gente também trabalha em equipes multidisciplinares e a gente precisa ter uma linguagem comum, mas a gente não pode parar naquilo que é universal, a gente vai adentrar na singularidade e na vivência particular daquela pessoa. É isso que a gente vai entrar um pouquinho agora na antropologia e que a gente vai ver, né? Essa questão da singularidade é muito forte em Edith Stein. Obrigada. Nada. Então, né, a visão de pessoa aqui que eu vou trazer, ela está principalmente nessa obra, A Estrutura da Pessoa Humana, que é uma integração, vamos dizer assim, Edith Stein toma algumas questões de Tomás de Aquino e ela vai investigar a partir do método fenomenológico, né? A visão de pessoa dela, ela começou a ser delineada a partir do seu primeiro estudo, que foi o estudo da empatia, foi sua tese de doutorado, antes da sua conversão ao catolicismo,
e ela emprega, né, o método fenomenológico na forma como ela aprendeu de Russell, e ela chega aos mesmos resultados de Russell, né? Então, ela vai entender algumas dimensões da pessoa que a gente vai ver a partir da empatia, e depois ela vai aprofundar isso em diálogo com pensadores católicos, especialmente com Tomás de Aquino, e ela diz isso no começo da obra, né? Que ela toma as questões desses pensadores de Tomás de Aquino e ela vai investigar essas questões, verificar a partir do método fenomenológico. Opa! Então, ela vai dizer, se queremos saber o que é o ser humano, devemos nos colocar de modo mais vivo possível nas situações onde fazemos a experiência do seu ser, ou seja, daquilo que experimentamos em nós mesmos e o que experimentamos no encontro com os outros. Essa é a base, a partir da qual ela vai delineando, ela vai se observando, vai observando o que acontece nas relações, descrevendo e chegando a uma visão essencial de cada vivência humana. Então, isso, quem viu a aula da Maria Cecília, ela explicou, né? Dentro do método, é o que a gente chama de redução transcendental, que é aplicar o método ao ser humano, né? Então, eu vou chegar a uma estrutura essencial do ser humano. Transcendental é no sentido dessas estruturas a priori, né? Dessas estruturas constitutivas da pessoa. É possível porque nós somos seres de consciência, né? Nós nos damos conta daquilo que nós vivemos. E porque nós temos essa consciência, a gente pode se observar e se tomar como objeto de investigação. Então, eu não observo só o mundo fora, mas eu consigo me perceber aquilo que eu estou vivendo e me investigar, né? Então, o ser humano é o único ser que consegue se tomar como objeto de investigação. E essa estrutura essencial que eles chegaram, né, foram as vivências, ou o que a gente chama de atos da consciência. Então, o que são essas vivências? São estruturas universais comuns a todos os seres humanos. São capacidades humanas universais, ou que ela chama dos atos da consciência, que são de diferentes naturezas. A gente diferencia aqui nesse quadro só para vocês entenderem um pouco, né? Fazendo aquela redução, né, fenomenológica, que seria, eu vou colocando entre parênteses tudo aquilo que eu entendo daquele fenômeno que não é essencial para defini-lo como aquele fenômeno. Então, se eu vou estudar uma cadeira, eu vou colocando entre parênteses, se essa cadeira for amarela ou vermelha, essa cor é uma característica que me ajuda a definir a cadeira? Não, né? Então, eu suspendo. A cor não faz parte da estrutura essencial da cadeira. Se essa cadeira for de madeira ou for de metal, ela deixa de ser cadeira se eu mudar o material dela? Também não. Então, o material não faz parte, né, da essência da cadeira. E assim ele vai fazendo uma redução até chegar nos elementos que caracterizam propriamente aquele objeto, que se eu tirar, eles deixam de ser aquele objeto. Então, o que ela fez com o ser humano foi isso, e qual foi a estrutura que ficou? Foram essas vivências. Perceber, sentir alegria, imaginar todos os atos, que ela chama atos da consciência, que são milhares infinitos, a gente não consegue definir todos, mas eu coloquei alguns exemplos aqui, e que são capacidades comuns a todas as pessoas. Então, pessoas de qualquer época, qualquer cultura, qualquer idade, elas têm esses atos, elas são capazes de perceber, de sentir alegria, de sentir tristeza, de imaginar, de refletir sobre as coisas. O que varia, e é isso que a gente chama aqui o objeto da vivência, é o que eu percebo, isso é contexto, né? Isso é fato. Então, isso foi suspenso, né? Ou cada um pode sentir alegria por um motivo diferente. Então, eu posso sentir alegria por o aniversário de alguém, porque eu passei numa prova, porque eu visitei um amigo. Então, isso não é essencial, vamos dizer assim. O essencial é que todos nós sentimos alegria. Essa é a essência. Dá para entender isso?
Então, vamos lá. Então, os resultados, né, foram esses, olhando para essas vivências, Edstein percebeu que essas vivências elas são de diferentes naturezas. Se a gente voltar aqui, perceber algo, eu uso os meus sentidos, né? Eu percebo olhando, tocando, né? São vivências que têm a ver com os sentidos, com o corpo. Sentir alegria, sentir raiva, são vivências que têm a ver com as emoções, já estão num nível diferente, que é o nível psíquico. Imaginar, refletir, já são vivências que estão num outro nível, diferente das emoções. Então, ela foi analisando essas vivências e classificando de acordo com a sua natureza. E a partir disso, ela vai delimitando as 3 dimensões do ser humano, que seriam a corporeidade, a psique e o espírito, né? Não são... a gente tem que entender que a nossa experiência ela é integrada, tudo isso acontece de uma forma unificada, mas para descrever qual é essa estrutura essencial, ela foi discriminando, né, esses tipos de vivências. Então, ela fala, o que acontece quando eu encontro alguém? Primeiro eu percebo, eu enxergo, eu posso tocar a pessoa. Então, eu reconheço que ele tem um corpo, que ele é matéria, né? Que é o que ela chama de corpor, é a corporeidade. Então, a gente é matéria. Mas a gente percebe que esse corpo, ele não é um corpo estático, morto. Ele é um corpo vivo, sensível, né? Então, ele não sou só matéria como os minerais, mas eu sou uma matéria viva, né? E eu tenho uma vida assim, sensível, eu sinto o outro. Eu me alegro, eu sinto medo, eu percebo pelo rosto do outro o que ele está sentindo também, se ele está temeroso, se ele está cansado, se ele está sonolento. Então, isso ela vai identificar como a vida psíquica, né? Essa sensibilidade. E depois ela reconhece um outro tipo de vivências, que é a nossa capacidade de avaliar e tomar decisões e ter um posicionamento voluntário diante das pessoas. E é o espírito, essa é a dimensão Geist, que ela chama do espírito, que, como a Maria Cecília trouxe também, esse espírito não é no sentido religioso de espiritual, mas é no sentido daquilo que é próprio do humano. Tem a ver com intelecto, vontade, e a gente vai aprofundar um pouquinho agora para vocês entenderem. É essa dimensão do espírito que nos define como pessoas. A primeira e a segunda dimensões, elas estão... os animais também têm, né? A vida psíquica, a corporeidade, a gente vai agora ver outros níveis. E o espírito é aquilo que seria o nosso diferencial, né? A capacidade de se perceber, a nossa consciência, de refletir, tudo isso é o que nos define como pessoas. Aí, agora a gente vai então passar por essas mesmas dimensões, entendendo isso dentro de um contexto tomista, que ela vai dialogando com Santo Tomás. Essa visão do corpo, da psique e do espírito, ela concorda, né, com essa visão de que o ser humano é um microcosmo. Nós temos em nós todos os elementos do mundo, da natureza, né? Todos os elementos essenciais dos outros seres nós temos enquanto humano, né? Então, isso tem a ver com esse princípio tomista que diz: o mundo criado se apresenta como uma série hierárquica, existe uma hierarquia das coisas criadas, da realidade, onde cada nível contém algo do nível anterior e algo novo que aponta para o nível seguinte, formando uma continuidade. Então, todas as coisas elas estão organizadas dentro de uma hierarquia da realidade, e os elementos anteriores, cada elemento ele tem algo do anterior a ele e do que vem depois. Então, nós vamos ver como é que é isso no ser humano. O ser humano, então, o corpo material, né? Que aqui a gente poderia até comparar aos minerais, enfim, né? Aquilo que seria só, vamos dizer assim, a matéria. Esse corpo material animado é o que ela vai comparar com os organismos vivos,
principalmente ela vai trazer a essência das plantas e dos vegetais. Depois, mas esse corpo não é só animado ou vivo, né? Como todos os seres vivos. Ele é também sensível, ele tem vida psíquica, sensibilidade, como os animais. E, além de tudo isso, ele é formado por uma alma espiritual, capaz de se conhecer, de conhecer o mundo, de pensar sobre as coisas, de transcender os limites do tempo e do espaço com a sua imaginação, com seus projetos, com a sua memória. E isso é uma característica que ela vai chamar do puro espírito, que é Deus. Então, até a terceiro elemento seriam as características essenciais dos seres criados que estão nos níveis anteriores, vamos dizer assim, dentro daquela hierarquia da realidade. E esse último que nos constitui como pessoas, que seria a dimensão espiritual, ela é uma característica da divindade, daquilo que ela chama de puro espírito. Vamos passar por cada um deles agora. Não sei se está tendo perguntas, que eu estou vendo o bate-papo. José Mário, você me avisa? Vocês me interrompem? Ou... Tá tranquilo, é só uma troca de informação aqui com uma... Tá bom, tá bom. Então, começando com a primeira característica, então, o ser humano como um organismo vivo. Qual que é a característica essencial de todos os organismos vivos, né? E aqui ela pega principalmente os vegetais e as plantas. Diferente das matérias mortas, os seres vivos, os organismos vivos, eles têm um princípio interior que os forma. Uma argila, por exemplo, ela vai ganhar forma pela mão do artista, né? Ela vai precisar de uma intervenção externa para ela ganhar uma forma. As plantas não, né? Uma margarida, por exemplo, ela tem um princípio interior que vai fazer com que ela cresça e se desenvolva como margarida, né? Então, é algo que está dentro dela, é um projeto que está na sua semente, que vai fazer com que ela cresça de dentro para fora, né? Então, isso é característica de todos os organismos vivos, né? Os animais e os seres humanos também. Então, a primeira característica é isso, tem um princípio interior que o forma. Tem uma tendência a crescer em direção à luz. Numa hierarquia dentro, né, das plantas, o maior grau de desenvolvimento são aquelas que crescem verticalmente. E as plantas não possuem vida interior, então ela manifesta na sua forma visível tudo aquilo que ela é. Uma margarida, ela desenvolve como margarida. Tudo aquilo que a gente vê é a margarida. Ela não tem uma alma, quer dizer, Aristóteles até chama esse princípio interior de alma, né? Que ele vai chamar de alma vegetal, então aqui seria das plantas, a alma animal e a alma humana, né? Mas a gente pode dizer que ela não tem essa vida interior, não tem uma interioridade como ser humano que não manifesta para fora tudo aquilo que ele é. Nós não manifestamos todo o nosso ser, né? Na exterioridade. Até nós não conhecemos todo o nosso ser, né, plenamente. E essas características, então, que a gente vê como é nas plantas, como é que ela está no ser humano, né? No ser humano, também nós temos um princípio interior, que Edith Stein vai chamar de núcleo ou alma da alma, né, que é aquilo que nos forma enquanto seres humanos, e não só enquanto seres humanos, mas enquanto pessoas singulares. Né? Então, a gente tem esse núcleo, ele determina o nosso desenvolvimento, são possibilidades e limites do nosso desenvolvimento. É claro que não é ele sozinho, né? Porque a gente tem o contexto, a relação, as relações, tudo isso é uma inter-relação, mas o principal é que sem esse princípio interior, a gente não seria nada, a gente não depende de uma formação externa, né? A gente tem algo dentro da gente que cresce e se desenvolve. O nosso crescimento vertical, posição ereta, e essa abertura ao exterior, que a planta, como ela não possui, né, essa vida interior, ela manifesta tudo para fora. E aí a criança, ela é mais parecida, Edith Stein vai dizer, essa abertura ao exterior
A criança, conforme ela se desenvolve, ela vai desenvolvendo a sua vida interior também. Mas quanto menor, né, mais transparente, a gente diz, mais aberta para fora ela é. E isso que nos dá uma sensação de pureza, de inocência da criança. Mas nós também temos uma vida interior. Dá para entender um pouquinho? Então, ela vai trazendo quais são as características essenciais de cada nível e como isso se manifesta no humano, porque isso se manifesta de forma diferente em cada espécie, né? E como o ser humano é um todo, ele já vai manifestar essas características com a sua dimensão espiritual, com a sua dimensão psíquica. Suzana, diga. Você vai retomar o tema do espírito. A Natália pediu para repetir ou para, se for retomar, para explicar um pouquinho, para ela entender Eu vou melhor. sim, eu estou chegando, vou falar dos animais e depois do espírito, tá bom, Natália? Tá certo. Qualquer coisa você pergunta. Bom, então a gente falou, né, do ser humano, então, enquanto organismo vivo, agora enquanto ser animado e sensível, quer dizer, animado é o organismo vivo. Mas as plantas, elas não têm uma vida psíquica, mas os animais já têm, né? Então aqui são as características que nos acomodam aos animais. Que é diferente, né, e próprio dos animais em relação aos vegetais? O movimento. Os vegetais, eles são fixos no solo, fixos em algum lugar, eles não têm essa capacidade de locomoção. Os animais têm essa capacidade de locomoção, tem uma dinâmica de instinto e reação, uma troca contínua com o ambiente. A planta, ela depende de alguém que a proteja, que cria uma estufa, do sol, do calor. Ela até tem uma certa autonomia de buscar o sol, né? De tentar se voltar mais para o sol, mas é muito limitada. Já o animal, por ele ter a capacidade de locomoção e essa reação instintiva, ele consegue agir com maior autonomia no ambiente para sua formação, para se formar e para se desenvolver. Ele está sujeito a leis próprias, ele tem essa sensibilidade, né? Então, quando ele está num ambiente, ele percebe pela sensibilidade, pela vida psíquica, aquilo que é nocivo ou aquilo que é bom para si, né? Isso permite que ele que ele fuja da onde ele está, né? Se ele sente que o ambiente é ameaçador, ou que ele migre, ou que ele hiberne, enfim, ele tem comportamentos de instinto, reação, atração e repulsa de acordo com a sensibilidade que diz para ele se aquele ambiente é um ambiente bom ou é um ambiente... E a manifestação desses estados emotivos no próprio corpo, que seria a percepção de que se ele está alegre, se ele está com medo, o animal manifesta isso, né? De uma forma clara. E como é que essas características se manifestam no ser humano? Nós temos essas reações emotivas, igual aos animais, né? Então, a gente tem, o que a gente chama aqui da vida psíquica, são emoções que nos acontecem, que elas são involuntárias. A partir do contato com o outro, com o ambiente e até com as nossas próprias questões interiores, nós temos reações, emoções que nos tomam e que nós não escolhemos sentir ou não. Nós não temos controle sobre isso, né? Então, é o que ela chama de reações emotivas, mas essas reações, elas não são tão previsíveis como nos animais. Porque nós temos uma vida mais complexa e mais rica nesse sentido. Primeiro, que a nossa reação, nos animais, por exemplo, se eles sentem um som que dói o ouvido, sei lá, eles fogem, ou um som de fogos de artifício, né? Que muitos cachorros, por exemplo, têm medo de fogos de artifício. O que ele recebe é simplesmente aquele som. A pessoa não, ela recebe um som com o objeto, ela sabe, tem um sentido aquele som para ela. Então, até pode ser um ruído desagradável, mas ela entende se aquilo tem perigo ou não. Para o animal, não, é desagradável, ele foge, né? E para o ser humano, não. Ou se eu ouço um som agudo, mas eu sei que é um violino. Eu vejo um vermelho, eu não vejo só um vermelho, como um bicho vê um vermelho que pode irritar ele, mas é o vermelho de uma rosa, e isso dá um sentido para esse estímulo.
e faz com que eu tenha reações diferentes, e aí cada um de acordo com o sentido que dá para esses elementos também, né? Então, com a sua singularidade, o que isso representa para mim? Ou se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma situação que me causa muito medo, mas que ela é muito importante para mim, é um valor para mim, eu sou capaz de enfrentar, diferente de um animal que causou medo, ele sai correndo, né? Então, por quê? Porque a gente tem essa dimensão espiritual. E a outra questão importante, que é o caráter. Os animais, eles têm caráter, que já são qualidades permanentes da espécie. Quando a gente fala dos, por exemplo, de raças, né, de cachorros, por exemplo, a gente fala, essa raça é mais brincalhona, essa raça é mais dócil, essa raça é mais agressiva, essa precisa de muito movimento, enfim. Então, é um caráter que está ligado à espécie. E no ser humano esse caráter é singular, cada um tem o seu, né? Então, tudo no ser humano é mais próprio, vamos dizer assim. E a gente vai passar agora, então, para o espírito, para o ser humano como ser espiritual. Então, a gente falou dos organismos vivos, né? Plantas, vegetais, do animal e agora do puro espírito. Então, Edith Stein reconhece, né, essa realidade dos puros espíritos, que ela vai dizer não só o ser humano tem essa dimensão espiritual, mas os anjos também. E o que ela reconhece como esse espírito puro e perfeito, que seria Deus. E aí ela vai trazer quais são essas características essenciais do espírito divino. Primeiro, o fato de ser infinito, não se fechar nos limites do tempo e do espaço. Eu já vou falando aqui as características do ser humano, né? Nós, seres humanos, também temos, mas tudo isso, o nosso ser espiritual, ele está integrado com as dimensões do corpo e da psique também. Então, elas são limitadas dentro do condicionamento do nosso corpo. Nós nos fechamos nos limites do tempo e do espaço? Não, nós podemos ultrapassar, mas pela imaginação, não como o puro espírito que está em qualquer lugar e em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, nós temos essas características, mas enquanto seres limitados e integrados com essas outras dimensões anteriores, que é a dimensão psicofísica. Dá para entender isso, gente? Tá. Depois, o puro espírito, ele é a atualidade pura. Por quê? Porque o espírito divino, ele não precisa se desenvolver, se formar, ele já é desde sempre, né? Então, ele é pleno na sua forma e ele não se desenvolve. O ser humano, sim, o ser humano se desenvolve. Ele é intelecto, ele se conhece perfeitamente, plenamente. O ser humano tem essa capacidade de se conhecer, mas não se conhece por completo e vai sempre permanecer uma dimensão de mistério. A gente nunca vai se conhecer plenamente. Mas, sim, nós temos um intelecto capaz de refletir, de classificar, de conhecer o mundo e de nos conhecer. Então, isso é uma característica que a gente traz, né, do Espírito Divino. A vontade, o Espírito Divino se possui, se governa, né, tem esse autodomínio. Nós temos também essa capacidade de escolher, de fazer escolhas de forma livre e responsável. Nem sempre conseguimos, mas a capacidade está lá, né? Então essa escolha ela é limitada muitas vezes. Livre e consciente. Livre, sim, dá para entender, né? E esse consciente é esse saber de si. Como a gente falou no começo, o ser humano tem essa consciência de se dar conta das suas experiências, é por isso poder se conhecer, se tomar como objeto de investigação, né? Então, nós temos também essa consciência, mas é uma consciência limitada. E essa última característica que é muito interessante do puro espírito, que é vigilância e abertura. E aqui eu acho que está um elemento essencial para a dimensão comunitária. Edith Stein vai dizer, principalmente essa capacidade de abertura, o puro espírito é aquele que não se fecha em si mesmo, mas ele cria,
ele gera a vida a partir de si, sem se perder, sem deixar de ser quem ele é. Então, não é porque ele cria as coisas que ele passa a ser menos, mas ele justamente reforça a sua identidade na criação. E nessa abertura, então, ele se alimenta, vamos dizer assim. E o ser humano, então, o que a Edith Stein vai dizer? Essa é uma característica essencial do ser humano, que é a abertura. Abertura a quê? Abertura a si mesmo, eu poder me conhecer, abertura ao outro e abertura ao próprio Deus, à própria transcendência. E a gente se forma e se alimenta quando a gente se doa, quando a gente se abre para essas realidades. O exemplo que eu dei da Edith Stein ouvindo Bach, né? Uma pessoa, a gente pode pensar muitas vezes, quando a gente está numa situação de depressão, de tristeza, ou numa situação de dificuldade, muitas vezes a gente tem uma reação de se fechar para se proteger, né? E Edith Stein fala, quem se fecha acaba perdendo a vida e morrendo. Então, a gente acaba, por reação psíquica, a gente pode pensar, a psique, ela é fechamento, o animal não tem essa capacidade de abertura. Então, se a gente fica só na reação psíquica, a gente acaba tendo um movimento contrário à nossa própria essência. Na hora que a gente mais precisa se alimentar, precisaria do outro, da realidade, dessa abertura, é a hora que a gente se fecha como forma de proteção. E é aí que a gente se enfraquece. Então, essa é uma característica, né? A abertura é a forma que a gente tem de captar o sentido das coisas, de entrar em contato com os valores, com tudo isso que vai ser alimento para nós, para a nossa formação. Então, quando eu me dou, quando eu me abro, eu não me perco, ao contrário, eu me alimento e cresço. Então, isso é uma característica essencial do ser humano. E aí a gente pode pensar em diferentes formas que nos alimentam de doações, né? Seja na família, seja no engajamento político, seja numa profissão, enfim, aí cada um na sua singularidade encontra essa forma de abertura e de doação. Tá claro isso, gente? Então vamos avançar. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo aqui. Eu vou avançar, eu vou pular um pouquinho esse aqui. Então, só para a gente sintetizar, a gente falou de muitas coisas, né? Olhou, aprofundou, agora vamos ver o que fica disso. Então, existem diferentes tipos de vivências que formam as 3 dimensões constitutivas do ser humano. As vivências corpóreas, então a dimensão corporal do corpo, que é o quê? A percepção, o registro das sensações e os instintos em geral. Elas são involuntárias, elas nos acontecem. As vivências psíquicas, então a dimensão psíquica, que seriam as nossas reações de atração e repulsa, as emoções, são vivências que nos acontecem sem participação da vontade. A gente pode pensar aqui, a gente vai falar mais para frente, mas a simpatia ou a antipatia, por exemplo, é uma vivência psíquica, a gente não escolhe. Muitas vezes é a primeira vez que eu estou vendo aquela pessoa, eu posso sentir antipatia, eu não sei nem por quê, porque eu não tenho nem elementos claros, né, cognitivos que me ajudariam a entender aquilo. Então, ela é uma reação que me acontece, que não é voluntária. Voluntário seria o que eu vou fazer com essa emoção, né? Aí sim entra na vivência espiritual, capacidade de refletir, avaliar, tomar decisões de forma livre e consciente. E poder dizer eu, né? É o que nos constitui como pessoas. Como personalidades que têm um eu, né? Que eu posso dizer, quem tem essa vivência? Eu tenho essa vivência, eu percebo que eu estou vivendo isso. Então, quando eu sinto antipatia por alguém, eu não escolho se eu sinto ou não isso, mas eu escolho o que eu faço com isso, como eu vou agir. Será que eu vou reagir a essa minha antipatia, sendo antipática também, por exemplo, né? Ou eu posso perceber essa minha reação
entender que a pessoa não tem nada a ver com aquilo e posso assumir uma decisão ética de me abrir para o outro, apesar de um sentimento não muito agradável que eu tô tendo, né? Uma emoção muito agradável que eu tô tendo. Então, aí que a gente vê a integração também dessas 3 dimensões. Para dar um exemplo, talvez para ficar um pouquinho mais claro, um exemplo bem simples assim, se a gente tá andando na rua, passa na frente de uma loja e vê um sapato na vitrine. O que seria esse encontro com o sapato? Que dimensão vocês acham que estaria implicadas aí? Podem abrir o microfone e falar. Bom, ninguém quer falar? Então, eu vou falar. Esse primeiro contato, né? Pelo olhar, né? Eu percebo, né? Então, a gente pode pensar aí, entra a vivência corpórea, né? Essa percepção da coisa. Entra junto a vivência psíquica. Por quê? Eu estava andando distraída, alguma coisa me atraiu, alguma coisa me chamou a atenção, alguma coisa me agradou, né? Então, isso é uma vivência psíquica, foi uma atração que eu senti ali por um objeto que eu gostei. As 3 dimensões. A Rita está perguntando aqui o caráter da comunidade, né? Rita, a gente vai falar disso na aula que vem, tá bom? Hoje a gente vai aprofundar mais a visão de pessoa. Eu vou trazer o caráter da comunidade para vocês a semana que vem. Hoje a gente está focando mais no indivíduo, mas a gente pode falar um pouquinho disso. Você já leu, então, né? O Indivíduo e Comunidade. Ótimo. E a Natália está falando o quê? Deixa eu ver, Natália. Nunca soube conduzir ou saber o que fazer. Ah, sim. Isso é próprio, isso é natural a gente sentir essas coisas. Às vezes a gente consegue ter consciência e agir com liberdade, às vezes a gente só reage e depois vai perceber, né? O bom é que a gente tem essa capacidade também depois de refletir sobre o que a gente está, sobre o nosso dia, sobre o que as nossas reações, né? E é nesse sentido que eu digo que conhecer a antropologia ajuda a gente a reconhecer as nossas vivências e agir com mais liberdade, daí com mais consciência, né? Então, esse primeiro contato seria isso. Depois, eu posso ir lá olhar o preço do sapato, falar, eu quero comprar. Eu posso simplesmente entrar e comprar 10 pares porque eu gostei. O que vocês acham que está prevalecendo dessas dimensões aí? Aqui é a dimensão psíquica, né? Eu me sinto atraída e eu vou lá e reajo. Aí eu vou lá e reajo, né? Ou eu posso ir lá e primeiro olhar o preço, analisar, ver se eu posso comprar. Ah, não, vou esperar mais um mês, vou juntar um pouco mais de dinheiro. Ou não, tudo bem. Então, aí é a dimensão espiritual. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo ali, né? É uma cena de 1 minuto. A gente vai descrevendo partes por partes, mas para vocês entenderem como tudo acontece junto. Então, a cada momento, uma dessas dimensões acaba prevalecendo. Quando a gente está doente, por exemplo, o corpo está em evidência e a gente precisa olhar mais para ele e cuidar dele. Tem horas em que a gente é uma vivência espiritual que vai estar mais forte, e apesar de eu estar cansada, aquilo me motiva para realizar outras ações e é ela que vai estar falando mais alto, né? No exemplo do sapato, eu posso, então, simplesmente ir lá e comprar e fazer uma dívida, quer dizer, o que está regendo aqui é a dimensão psicofísica. Eu posso decidir que eu quero sim comprar, porque eu gostei, então eu acolho
aquela meu sentimento de atração, mas que eu vou esperar juntar dinheiro. E eu posso ter o dinheiro e comprar também, ou eu posso dizer, não, eu não posso comprar isso, aí a dimensão espiritual está dominando, eu não posso comprar isso, mas eu posso procurar um sapato semelhante, ou que eu também goste, de um preço acessível. Aí eu estou tentando integrar tudo, né? Esse é o nosso desafio o tempo inteiro, é harmonizar essas dimensões. E a formação, nosso desenvolvimento, ele passa por isso. A gente tentar desenvolver essas 3 dimensões e harmonizá-la, né? Então, são essas 3 dimensões, o corpo, psique e espírito, que formam um todo. Na verdade, nós não somos essas partes, tudo isso é um todo integrado já. A gente está falando, assim, de uma forma separada, de um jeito didático, né? Para explicar. Então, todas essas vivências se unem em um único fluxo, né? Que é essa unidade, quem dá é o eu, é a mesma pessoa que vive tudo isso de uma forma integrada. E como eu expliquei, uma dimensão influencia a outra. Então, um corpo doente, ele tem dificuldade de se concentrar, né? Se eu tô com dor de cabeça, enfim, eu não vou conseguir ler um livro, estudar naquele momento. Então, uma coisa afeta a outra. Uma música bela revigora a minha força física, inclusive, né? E aqui Edith Stein vai falar muito dessa relação entre a dimensão espiritual e a dimensão psíquica, que é o que ela chama a motivação, né? O que faz eu ter uma determinada ação, ela é própria da dimensão espiritual. E a força vital é própria da dimensão psíquica, a quantidade de força que eu tenho para captar algo ou para realizar uma ação. Então, por exemplo, eu posso... deixa eu pensar um exemplo aqui. Eu posso... eu posso entrar, sei lá, num lugar e eu tá muito cansada. Eu posso assistir um filme, por exemplo, um filme belíssimo, mas que eu posso estar tão cansada, ou seja, sem força vital, que aquele filme era lindo, mas eu achei ele horrível, ou eu não consegui captar a beleza daquele filme porque eu só estava querendo dormir, né? Ou porque ele ficou monótono para mim, porque eu não tinha uma força necessária para captar o valor daquela realidade que estava se apresentando. Eu só queria dormir, né? Parece que tudo perde a graça, né? Quando a gente está cansado. Então, é um pouco isso. Então, isso é uma relação entre a motivação e a força vital. Eu também posso estar muito entusiasmada para ir num lugar, distribuir cestas básicas, alguma coisa assim, mas eu posso estar tão sem forças que eu não consigo, aquilo fica só na ideia, eu não consigo realizar. Então, o que a gente fala? A motivação, que tem a ver com a dimensão espiritual, ela dá o sentido e a direção do nosso agir. E a força vital seria a força necessária para essa realização, né? Então, as duas estão imbricadas. Suzana? Fala. A Natália perguntou exatamente quando essas dimensões se batem ou estão em conflito, como ir mais pelo certo, como identificar esse certo, entre aspas, ela coloca aqui. Esse é o nosso grande desafio. A gente, eu acho que aí é uma questão de integrar essas dimensões. A professora Ângela Lisbello fala muito, né, da questão da ética, das nossas decisões, da gente entender a cada momento o que nos constrói, o que nos forma como pessoas, o que é um bem para nós a cada momento. E ela fala, uma coisa que pode ajudar a gente a perceber isso é, primeiro, levar em conta todas essas dimensões. Então, será que isso é um bem para o meu corpo? Será que isso é um bem, né, para o outro também? Porque eu vivo em relação, né? É um bem só meu ou é um bem para os que estão à minha volta? Será que eu levo em conta o critério dos sentimentos? Então, ela vai dizendo, a gente perpassando por essas dimensões e entendendo se elas estão implicadas, se elas estão contempladas, isso ajuda a gente a ter uma decisão um pouco mais ampla e mais próxima
daquilo que seria uma decisão que nos constrói, uma decisão de bem. Eu vou trazer um exemplo aqui, que foi da minha tese, que eu acho que fala um pouquinho disso, e depois a gente... Eu não sei se a gente vai ter tempo hoje de entrar no núcleo, na singularidade, mas eu já vou trazer um pouquinho isso no exemplo. Eu entrevistei vários jovens lá nos Alagados, né, nessa região que o Zé Mário falou, na periferia de Salvador, e o que eu estava tentando ver um pouquinho era como se dava o processo de formação da pessoa em um contexto adverso, um contexto ali que eu chamei de um contexto de violência, entendendo violência, não só a violência física, mas tudo aquilo que impede, né, ou dificulta o desenvolvimento integral da pessoa. Então, condições econômicas, a questão da violência mesmo, enfim, diversos âmbitos. E um desses jovens que eu entrevistei, ele tinha sido do tráfico de drogas, né? Ele tinha chegado muito cedo, ele era muito hábil. Quando eu entrevistei, ele tinha 23 anos, mas desde os 15, 16 anos que ele estava envolvido com o tráfico, e ele logo se sobressaiu, né? E quando eu entrevistei, ele já tinha saído do tráfico. Então, ele foi me contando, fazendo um pouco uma leitura do percurso dele. E aí ele dizia que o que ele mais almejava, quando ele era pequeno, ele tinha que passar pelos traficantes para ir para a escola, sozinho de manhã, e que ele tinha muito medo. Quando ele começou a crescer, 12, 13 anos, o medo se transformou em admiração, ou seja, ele falava, eu queria ser não do grupo dos que sentem medo, mas do grupo dos que provocam medo, né? Que são respeitados, que são vistos como, que são desejados pelas meninas. Ele dizia, são pessoas que têm atitude, né? Entre os jovens. Então, quem porta uma arma, quem fuma droga, quem tem uma liderança, que a gente reconhece como uma liderança negativa, mas que para os jovens daquela comunidade o importante era essa liderança, né? Que era uma forma de encontrar um reconhecimento, uma dignidade, ele passou a almejar aquilo e ele entrou para o tráfico. Ele falava, eu queria evoluir, e ele evoluiu de fato muito rápido. Bom, ele acabou sendo preso num assalto, né? Ele estava roubando um carro de um policial, acabou sendo preso. E na prisão, ele começou a ter contato com um grupo de evangélicos. E ali ele viveu um conflito muito grande, porque ele disse que ele começou a entender que ele estava vivendo algo que não era um bem para ele, né? Então, que ele teria que abrir mão disso, mas, ao mesmo tempo, sendo reconhecido na prisão enquanto um líder do tráfico, ele tinha muitos benefícios. Ele ganhava uma cela só para ele ganhava regalias, cobertores, coisas que eles não tinham lá, mas que ele, sendo uma pessoa reconhecida, e se ele continuasse traficando lá, ele ganharia tudo isso. Que dimensão que é essa? A gente pode pensar, né? De ganhar essas regalias, de ter um conforto. O que vocês acham que está em jogo aí? Aqui é mais a dimensão psíquica, né? É a dimensão do bem-estar. Ou seja, eu vou te dar um conforto, né? Isso, psíquica. E, ao mesmo tempo, ele começou a entrar em conflito porque ele fala, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a aprender uma outra realidade, a entender que o que eu estava fazendo não ia me construir, ia me levar para a morte. Ele fala, era um caminho de vida ou um caminho de morte. Então, ele começa a intuir, a viver esse processo, mas ele ficou nesse conflito, vamos dizer assim, que eu diria entre a dimensão espiritual e a dimensão psíquica. Ele ficou por muito tempo, muitos meses na prisão, nesse conflito. Então, ora ele frequentava o grupo evangélico e ele mesmo acreditava no agora, né? Eu deixei tudo, mas aí vinha uma proposta irrecusável, ele voltava. Eu acho que ele é um pouco uma caricatura do que todos nós vivemos interiormente no dia a dia, né? Claro que às vezes as dimensões elas estão
de acordo, e aí é muito mais fácil quando tudo converge. Mas em muitas situações a gente é confrontado com isso e nem percebe, né? E esses conflitos sugam muito a nossa energia. E ele acabou sendo testado pelos traficantes, porque o que acontece? Muitos fingem se converter, né? Por medo dos outros, e aí dizem, não, agora eu me converti, e com quem se converte eles não mexem. Então, agora eu me converti, estou limpo, não estou mais participando disso. Só que ele foi confrontado pelos próprios traficantes e que chamaram ele e falaram, você se converteu mesmo ou você está com medo? E ele estava mesmo nesse vai e vem, né? E aí eles falaram, a gente vai te provar por 10 dias, a gente vai observar seu comportamento para ver se de fato você se converteu. E aí ele fala que essa prova foi o que fez ele de fato se agarrar na fé e ter uma conversão verdadeira, né? Então ele fala assim, era uma luta, engraçado que foi as próprias palavras que ele usou, era uma luta entre o meu ego e a minha consciência, né? Então ele tinha total consciência disso, mas ele não conseguia ter essa ação. E foi junto com as pessoas, com a comunidade, que ele conseguiu superar isso, acabou diminuindo a pena, tal. E quando eu conheci ele, ele tinha acabado de sair da prisão e estava trabalhando como mudou de bairro, né, para conseguir se afastar dessa vida e foi trabalhar com turismo, né, no centro da cidade. Então, na verdade, esse é só um exemplo, assim, acho que bem caricatural do conflito entre essas dimensões. E além delas, né, tem algo que é o que eu vou falar, que é o núcleo, que é a nossa singularidade, que é o que a gente sente como um apelo de realização, e que não é algo tão racional, mas quando a gente sente que algo tem a ver com a gente, que faz a gente vibrar, e que depois a gente transforma isso num projeto com uma forma mais clara, né? Mas que talvez seja atraente por outros elementos. Esse jovem, por exemplo, a gente não consegue saber exatamente o que é o núcleo de uma pessoa, né? Quais são exatamente as características, o que constrói cada um. Mas uma característica que eu pude identificar é isso, que ele falava que ele queria evoluir. Isso era uma característica muito pessoal nele. Então, ele se converteu, aí ele estava quase se tornando pastor. Ele ia ser um líder aonde ele tivesse, ele ia evoluir aonde ele tivesse, né? Então, isso era próprio do núcleo dele, seja para o bem, seja para o mal. Aí faltava dar a direção, né? Mas tem algumas... e o núcleo, vamos ver, vamos entrar... Como é que a gente está de tempo? Eu não sei se eu entro... Está acabando o nosso tempo, né? 9h13, mais 20 minutos? 15, 20 Vocês minutos. preferem parar e discutir um pouquinho o que já foi apresentado? Eu posso apresentar isso na aula que vem? Ou a gente continua? O que vocês preferem? Não sei como é que vocês... O material depois a gente vai disponibilizar, sim. Sim, esse mesmo material. Uhum. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? A Lula ia falar agora no fim desse na bloco? terceira aula, na terceira aula. Hoje eu ia falar da pessoa, semana que vem eu continuo, e na terceira aula a Lola e a Magali vão falar. Bem, quinta que vem, você continua. Obrigada. Quinta continua e sexta é a terceira aula, isso. Posso falar? Carmen. Pode falar quem está falando? A Carmen. Oi, Carmen. Eu estava aqui pensando que a questão do exemplo que você trouxe, que o medo, no caso dele, que foi uma vivência psíquica, possibilitou ele atingir uma vivência espiritual, né? A partir do conflito, ele chegou numa vivência espiritual, né? Quer dizer, sim, é incrível, mas assim, dentro de todo esse contexto, ele se desenvolveu, né? Sim. E eu acho que isso também é uma característica singular dele, porque tem pessoas que, sob essa pressão, sob esse medo, talvez repassem, talvez se paralisassem,
Mas acho que justamente porque ele foi provocado e tinha essa questão de querer evoluir, que ele daí foi o que fez ele se jogar de cabeça, né? Foi quase que o empurrãozinho para ele cair na piscina. Então, é interessante mesmo. E como também não dá para generalizar isso, dizer, é sempre uma circunstância de medo, mas, ao mesmo tempo, o que eu vi em outros casos é que situações limites acabaram levando as pessoas a uma escuta de si e do próprio núcleo. A gente vê isso com situações limites de diferentes naturezas, né? Pode ser nesse caso, por exemplo, antes dele ser preso, o policial quase matou ele. Ele se viu, ele fala, eu me vi frente a frente com a morte. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Eu me senti onipotente. Ele pulava pelos telhados das casas, né? Então, a situação com essa experiência humana de ser limitado, mortal, faz com que você acorde para um sentido diferente, ou que talvez se escute mais profundamente. Então, no caso dele, foi isso, mas às vezes pessoas que passam por doenças graves, né, que fazem toda uma reflexão de vida e não agora, eu não tenho tempo a perder, agora eu vou ser quem eu sou, agora eu vou me assumir de verdade, né? Não dá mais para ficar no morno. E foi isso que eu vi, uma outra situação de uma senhora que tentou suicídio e que depois falou, não, basta, o que eu estou fazendo na minha vida? E dá uma guinada, assim, que você vê que aí eu consigo escutar o apelo do núcleo, vamos dizer assim, né? Tem algo em mim que clama e que eu preciso olhar seriamente e buscar realizar, né? Então, o que é esse apelo? A gente fala que é um apelo de realização, e que a gente muitas vezes não entra em contato nesse mundo nosso que chama o tempo inteiro para distração, para o bem-estar, para fora, a gente não se percebe nessas situações e a gente vai vivendo, né? Muitas vezes o projeto do outro, as demandas de urgência e aquilo que é mais precioso para nós a gente deixa de lado, né? Os valores às vezes mais preciosos a gente vai postergando, até que uma situação assim nos confronta. Então, isso é interessante. Obrigada. Suzana, uma outra pergunta. O Luiz está dizendo, as situações limites podem também fazer o conjunto da sociedade buscar uma transformação para além da pessoa? Sim, com certeza. Eu acho que a gente está, por exemplo, numa situação limite, quer dizer, não é uma regra, a gente pode também todo mundo entrar em pânico ou se fechar mais, como eu falei, a reação de fechamento, achando que essa proteção é que vai, de fato, nos proteger, nos dar vida, que esse fechamento é que vai nos proteger, quando é abertura. A gente vê isso, acho que na própria pandemia, a gente tem visto muitas possibilidades novas que têm surgido, situações criativas, nas escolas, eu tenho visto isso, né, na universidade, em diferentes ambientes. Também tem o lado oposto, quer dizer, tem às vezes, né, o pânico que toma conta e as pessoas, às vezes, são essas situações limites que justamente geram uma guerra, né, a fome, a falta de água, o desespero humano também pode levar para o outro extremo, porque nós temos essas duas realidades dentro de nós, né, o bem e o mal, a abertura, o fechamento. Então, não há uma regra, mas eu acho que sim, que quando a gente consegue refletir, olhar seriamente para o que está acontecendo e compartilhar, eu acho que surgem situações muito criativas, né? A gente vê isso nas situações de guerra, tive, né, em Berlim, que a gente vê lá os museus, quantas coisas criativas surgiram, as pessoas tentando fugir, né, da Alemanha Oriental e o que surgiu de equipamentos, de invenções. Então, a gente, no limite, acaba tendo que transcender, né, buscando essa transcendência. Então, eu acho que ele pode favorecer, sim, mas ele não é suficiente. A gente precisa se reunir, se abrir, tá disposto a olhar para o que está acontecendo e não negar, não querer se anestesiar, né? Então,
tudo isso pode ser uma oportunidade, como a gente pode ter uma reação de fuga, né? Muito bom. Mas eu acho, sendo esperançosa, que é uma oportunidade. Ótimo. Se você... alguém falou aqui que se quiser continuar um pouco para falar do núcleo. Como é que vocês estão? Estão cansados? Querem continuar? Amanhã, É denso, né? Eu acho que é um conteúdo denso. O que vocês acham? Acho que vamos abrir mais um pouquinho, se quiserem conversar mais um pouco. E a gente começa com o núcleo na quinta, pode ser? Também pode Eu ser. acho que sim. são temas bem densos mesmo, né? Já tem bastante coisa aí para vocês assimilarem. também acho. A Natália quer Natália mais. está pedindo para continuar. Yes. Bom. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Conceito de caráter. Eu queria fazer uma colocação. Fala. Eu vou falar do caráter também. Pode falar, deixa eu anotar aqui. Uhum. Tá, deixa eu falar do caráter, então aí a Carmen fala. O caráter, ele é um conjunto de qualidades que nos torna sensíveis para determinados âmbitos de valores. Então, a gente pode pensar, a gente até agrupa as pessoas em determinados tipos de caráter. Por exemplo, tem pessoas que são mais sensíveis aos valores artísticos, né, ou estéticos. A gente fala são os artistas. Tem pessoas que são mais sensíveis aos valores religiosos. Tem pessoas que são mais sensíveis aos valores éticos, né? Sei lá, os advogados, a questão da justiça. Então, o caráter seria isso. A gente tem no nosso núcleo um conjunto de qualidades que nos torna sensíveis a determinado âmbito de valores. Mas, ao mesmo tempo, esse caráter ele pode se ampliar, se modificar ao longo da vida. E Edith Stein vai dizer que isso é muito o papel do educador, colocar as pessoas em contato com com maior gama de valores possíveis, para que esse caráter se amplie, né? Uma pessoa que nunca teve um contato com uma obra de arte ou soube apreciar, sobre ter aquele olhar, ela não vai desenvolver isso, né? Ela até pode ter isso naturalmente, mas alguém que mostre, que a faça viver isso, experimentar isso, e então a gente pode se abrir também para valores diferentes daqueles que nós temos já uma tendência natural. Então o caráter pode se ampliar e se modificar. E como que a gente faz isso, né? Ela diz que os valores a gente não ensina, a gente vive. Então, em primeiro lugar, pelo próprio testemunho de vida do educador, né? E através de experiências que façam ela experimentar aquele valor. Por exemplo, eu vou experimentar a solidariedade numa ação solidária, me abrindo para o outro, experimentando doar algo meu, experimentando compartilhar, botar as crianças para essa experiência, né? E não fazendo um discurso sobre a solidariedade, vamos dizer assim. Eu vou, por exemplo, um valor que é caro à oficina, né? A questão da subsidiariedade, da regionalização. Então, eu vou fazer as pessoas experimentar esse valor, fortalecendo, convivendo na sua região, entendendo quais são as riquezas, né, locais, e não só olhando sempre para fora. Então, fazendo com que a gente experimente isso. E, além disso, que nos acomuna, cada um tem uma relação única com esses valores. E por isso que eu falo que esse caráter é único também, porque aí entra a questão do núcleo. Todo mundo pode reconhecer o valor de uma obra de arte, de um quadro famoso, enfim. Todos reconhecem que aquilo é um valor.
mas cada um tem a sua relação única com aquela obra, né? Se gosta, se não gosta, o que chama mais atenção, se essa obra me tranquiliza, para outro gera agitação. Então, porque nós somos únicos, nós temos uma relação única com cada valor, com cada obra. Então, além desse caráter, desse tipo, né, a gente tem essa singularidade. Então, cada tipo ele é sempre unificado por um eu que é único e singular. Não sei se deu para esclarecer, e é diferente aí dos animais, que é um pouco, que é mais padronizado, vamos dizer assim, né? Que seriam qualidades mais permanentes, que podem até ser adestrados, ter um certo interferência, mas, claro, não é tão flexível e tão profunda como nos seres humanos. Uhum. Ótimo. A Carmen queria falar. Carmen? Eu fiquei pensando, eu não sei se eu entendi bem, quando você falou dos diferentes tipos de vivências, né? Uhum. Que a força vital, ela é um aspecto da vivência psíquica? Tá. Tá. E outra coisa, para que eu tenha a abertura, seja para dentro, seja para fora, eu dependo dessa força vital? Quer dizer, se eu estou cansada, por exemplo, a minha abertura para fora é menor. Uhum. Até para dentro Sim. também, talvez, né? Talvez, disponível, né? Sim, ela depende. Tá. Sim, eu vou te explicar um pouquinho a questão da vivência psíquica. Edith Stein, ela vai fazer esse estudo, né, nessa obra que chama Contribuições da filosofia para psicologia, filosóficas, né, para psicologia e ciências do espírito. Ali ela vai aprofundar o que é essa vida psíquica e o que é a vida do espírito. E ela vai dizer que a vida psíquica, ela tem uma continuidade, ela tem uma causalidade. E essa causalidade, que seria uma qualidade permanente, essa constante, é a força vital. Então, por exemplo, eu posso querer aprender uma habilidade, né? Eu quero aprender a bordar, por exemplo. Se eu vou, enquanto eu estou naquele aprendizado, eu tenho um dispêndio de força vital, de energia muito grande. Eu quase que estou com a minha energia focada naquilo e não consigo fazer tanto outras coisas, porque é um dispêndio maior, porque é algo que eu estou aprendendo. Depois que eu aprendo, aquilo se torna um hábito, eu despendo menos energia e ela sobra para outras coisas. Então, ela vai dizer o que liga, na verdade, os atos psíquicos é a força vital, a causa e consequência é a força vital. Não quer dizer que se eu estou aprendendo a abordar, eu talvez não consiga, sei lá, fazer uma operação matemática de cabeça naquela hora, né? Então, são atos psíquicos diferentes, mas que eles estão conectados por essa força vital. Tá? Então, e aí ela vai dizer, cada pessoa tem uma quantidade singular de força vital, é diferente nas pessoas, essa força vital. E essa força vital, ela pode ser alimentada por diferentes âmbitos, tanto psíquicos, como físicos, como espirituais. Então, a força é a mesma, mas as fontes podem variar, que é o que eu falei, eu preciso do alimento físico, isso vai me aumentar a força vital, mas também é o contato com a obra de arte que vai me animar e vai acrescer a força vital. Interessante que ela vai falar de uma atividade que é o propósito, que é uma atividade do eu, que é uma decisão do eu, que é uma fonte de força. Quando a gente realiza um propósito, quando a gente dá o nosso sim para alguma coisa, um sim profundo, isso é uma fonte de força. Não sei se vocês já viveram situações de indecisão. A indecisão suga as nossas forças, né? Quando você toma aquela decisão, você tem um propósito, parece que vem com tudo e sai da frente, né? Então, aquela força, né? Ela mesma mobiliza e dá um acréscimo de força para nós.
E no âmbito, ela vai trazer isso para o âmbito da mística também, que uma outra fonte de força é o repouso em Deus, ela vai dizer. Às vezes, né, que ela ficava, né, tempos e tempos em oração, que esse repouso em Deus, ela vai dizer que o núcleo é o lugar de abertura ao transcendente também, né, esse lugar do encontro com Deus no nosso interior, e que desse encontro brota uma fonte de força que é externa a nós, né, e que é inexplicável. Pela descrição das experiências, ela foi chegando, né, a essa... que ela já diz lá na empatia, antes da sua conversão, que ela percebia que tinha uma espécie de fenômenos, mas que ela ia parar ali porque ela ia ter que entrar nas ciências da religião, alguma coisa assim, né? E depois ela vai dizer isso quando ela fala dos atos livres e dessa questão da força vital. Ela vai desenvolver isso justamente para confrontar a questão da psicologia empírica e dessa noção de causalidade, que a gente tende a simplificar, às vezes, muito, né? Causa e efeito, como se o ser humano fosse previsível, né? Como se tudo... E ela vai dizer, o que é fonte de força para um pode não ser para outro. Eu não consigo medir essa quantidade também, então não é previsível, né? São N fatores e que a gente tem que olhar de novo, singularidade. Essa é a marca de Edith Stein, né? Olha para cada um. Então é interessante. Obrigada, adorei. Esse está nesse livro, né? Contribuições da fenomenologia para a psicologia e as ciências do espírito. Tá aí, vocês vão receber na... Ah, não sei se eu coloquei ele aqui, mas nos slides da aula que vem tem. Mas eu posso... Tem. Tem sim. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Até quinta. Até quinta. Tchau. Tchau, boa noite. Amém. Tem... Então, Suzana, quer encerrando? Quer concluir? Sim, queria agradecer e acho que esses, eu sei que são temas densos, né? E vocês podem talvez reler um pouquinho o material e se tiverem questões também a gente retoma na aula que vem. Eu sei que é muita coisa para digerir, mas é interessante, acho que é um certo iluminar, né? Para a gente começar a tomar um pouco mais de consciência de quem nós somos, onde estamos, o que queremos, e desde no âmbito mais pessoal até chegar no âmbito político, no âmbito mais amplo, né? Numa fase tão necessitada que nós estamos. Então, eu acho que é providencial esse curso nesse momento também, né? Sem dúvida. E agradeço a presença de todos, de todas. Nós também agradecemos, a Oficina Municipal agradece. E convida a nos reencontrarmos na quinta-feira, às 7h30, para continuar essa aula com a Suzana sobre pessoa e comunidade na perspectiva da fenomenologia. E na sexta-feira, como ela adiantou, um encontro com a Lola e a Magali, que vão trazer exemplos concretos de um projeto no Vale do Ribeira, na área de educação. Obrigado, Suzana. Obrigado a todos. Então, até quinta-feira, às 7h30. Obrigada, boa noite para todos. Boa noite.